Gente, um prazer receber aqui esta figura maravilhosa, professor Harry Davidovich. Harry, eu não sei há quanto tempo a gente tem um contato, eu calculo por volta de 30 anos, 40 anos, né? A nossa relação de contato profissional, de amizade, ela data desse período aí, longo período, né? Lá nos barracões ainda da cidade universitária. Eu te convidei, né? E eu tenho muito prazer em te receber aqui. Para mim é um grande prazer ter você aqui, porque eu tenho certeza absoluta que a tua história é uma história de motivação, a tua história é uma história permeada por alegrias e por tristezas na prática profissional. Isso é óbvio, né? Até porque a gente passa por tudo isso, e vai servir de toda a forma, né, para motivar e inspirar esses nossos jovens colegas. Eu queria que você começasse a contar a tua história, eu não vou interferir, mas a ideia é que você comece a contar um pouquinho lá nos primórdios, quando começou a surgir a odontologia, quando você pensou em fazer odontologia, se é que ela surgiu de uma maneira proposital, ou de uma maneira espontânea, ou de repente um acaso, e aí você segue para a gente até os dias de hoje, né, nessa tua atividade, nessa tua carreira e nesse teu percurso profissional. Está com você, eu só vou ficar ouvindo aqui. Obrigado, Zé. Você pode chamar assim, o professor José Luiz Laje Marques, mas para mim é o Zé, né? Acho que está batendo uns 40 anos, viu? A nossa amizade, não sei se os 40, mas enfim. E lá do tempo dos barracões. Mas é muito, muito prazeroso estar com você, me sinto muito à vontade. Então, lá nos primórdios, você quer? Então vamos lá. Quero que você me conte como surgiu. Vamos lá. Você quis ser bombeiro na tua vida? Eu quis. Depois de querer ser bombeiro, eu quis ser dentista. Por quê? Faço ideia. Tinha lá meus brinquedinhos de médico, de não sei o quê, tinha os de dentista, eu só fazia aquilo. E aí, por herança, eu tenho dentes relativamente ruins, então eu nunca saí da cadeira do dentista. E eu olhava aquilo e falava, olha o que ele usa de máquinas. E olha como ele tem os motores, e ele faz. E eu era aeromodelista, eu sou aeromodelista. Sempre mexi muito com as mãos. E eu falei, mas agora é que eu sei que eu quero isso mesmo. Até um belo dia, eu tive um problema de canal. E aí, eu fui tratar esse canal. O professor José gostava de baile. Isso antes da faculdade? Mas eu tinha, sei lá, essa época eu devia ter uns 14, 13 anos. Mas depois dos 9 eu queria ser dentista, bombeiro e depois dentista. Sim. E aí sempre ficava louco, adorava. E aí entrei no consultório do Gustavo, aquelas cores, aqueles instrumentos, aquelas caixas, eu falei, e é isso que eu quero fazer. Né? Vou fazer esse tipo de... Eu nem sabia que era tratamento de canal. Eu vou fazer esse do tio Gustavo, que é legal. Bom, eu venho de uma família basicamente de confecção. Todos fazem roupa. Todos. Até hoje, meu irmão continua todos, menos eu. Meu pai falava, você vai ser dentista, vou trabalhar lá na empresa. Eu falava, meu negócio é ser dentista. Mas dentista? Dentista. Faz medicina, que é mais legal. Eu não quero, eu quero ser dentista. Eu quero ser dentista, tá bom. Eu não era um aluno brilhante no ensino médio, porque eu era malandro. Né? Surfista, estava com 10. Então é lógico que na primeira eu não entrei. E eu tinha decidido que eu ia entrar só em São Paulo. Não arredava o pé de São Paulo para fazer o dom. Ou seja, tinha USP e OSEP, né? Que era o playground dos titulares da USP, né? E assim foi, eu prestei, entrei na segunda vez na USEC, e lá comecei, e assim,
Não que eu me destacasse de esforço, mas eu ia muito bem. Ou seja, o que eu acho mais importante, e é por isso que eu estou falando isso, para os nossos novos colegas, é ter certeza que você ama isso que você está fazendo. Porque a profissão é difícil, você passa tristezas e alegrias, a responsabilidade é muito grande, você está mexendo com gente, então você tem que ter certeza que você adora. E eu lá tive minha certeza, e eu lá no segundo ano, que o Endo era no terceiro, né? E no segundo eu já queria ser monitor de Endo e assim foi. Aí eu fui, e assim, o Dado era meu professor. Depois fez pós com a gente, juntos, eu e o Dado. Mas ele era meu professor. Essa era a pergunta. A relação com professores ou com tutores foi interessante e te puxou para isso? Desde o primeiro momento que eu entrei na escola, na faculdade, a minha relação era com os professores. Porque eu gostava, e se você gosta, enfim, eu era muito bem visto também, os caras ficava, né? Fiquei muito junto com o Capela. E aí depois começou Endo, aí foi. Imagina, o meu monitor era o Marcelo Santos. O Igor era professor. Eu era especialista, tudo, né? Agora, quem que mandava era o Bombana. Quem era o chefe da bagunça era o Bombana. E no rabo dele, o Abílio. Muito bem. Abílio? Não. No rabo do Bombana, quem ficava? O Colésio. O Abílio estava no IP, né? O Abílio ainda estava, né? E aí acabou a faculdade, e você lembra que teve uma briga do Viana, uma discussão lá do Viana com o Gustavo. Sim. Não sei se você estava, sabe? Acho que ainda não. Eles brigaram. E aí, um dia entrou lá, eu não lembro quem foi, e falou Igor Prokopovich, Hari Davidovich, Marcelo Santos. Vocês vão começar a especialização em... A gente já estava no processo. E fomos para a USP. E lá eu comecei a USP, em 1986. Me diz uma coisa, quando a gente está terminando a faculdade, existe sempre aquele momento de estresse para saber o que a gente vai fazer. Você já tinha o foco da Endo, né? Me lembrou o depoimento do Dado, né? O Dado disse que quando foi fazer o vestibular, ele colocou a primeira opção, odontologia, a segunda, endodontia. tão maluco, né? Que estava tão focado na endodontia. Mas no final do último ano, tem aquela folhinha que vai revertendo, faltam 100 dias, 50 dias, 25 dias. Você já sabia o que você ia fazer? Você já pensava num consultório? Você já estava com o consultório engatilhado? Ia trabalhar em alguém? Tudo pronto. Eu sou um cara que eu amo clínica. Uhum. Eu amo... O meu psiquiatra, né, que todo mundo tem um, fala que eu sou viciado na adrenalina. Uhum. Então eu gosto do estresse. Não adianta tirar que eu não vou, né? Mas, e aí eu já sabia que era endo, que eu queria endo, mas eu fazia no consultório geral. Tá. Sempre fiz. Até hoje você tinha um suporte para poder montar o teu consultório. Você tinha essa Sim, eu tive suporte financeiro. Esse apoio. Eu tive. Meu pai era bem de vida, eu tive um suporte financeiro. E aí você começou no consultório, foi fazendo carinho, na Lapa, não na Lapa de hoje, na Lapinha lá, baixa. Domingos Rodrigues, lá embaixo. Então era começo. Meu pai sempre foi muito bem de vida, mas sempre falou, tem que se ferrar para dar certo. Eu ganhei lá a cadeira, mas estudo e trabalho. Aí explodiu meu primeiro casamento. Aí a gente já se conhecia, né? Já, nessa época acho que já.
Aí você fez a especialização. Eu já tinha terminado a especialização, fui para o mestrado, engatilhei o doutorado, aí fiquei, e aí, por motivos vários, eu acabei saindo de lá, da FOUSP, né, da Endodontia USP, mas saí fisicamente, que os meus amigos me chamam até hoje para tese, para banca, né, para o que for. Eu estou lá, né, me considero da casa. Deixa eu te pegar nessa formação. Eu quero te pegar nessa formação, porque é muito comum hoje, você é professor de especialização, também ouve muito isso. Porque fazer especialização logo depois da faculdade é muito precoce, você tem que fazer um pouco de clínica, você tem que estender um pouco mais a tua prática. Você, pelo que você contou, você fez praticamente logo depois que saiu da faculdade. Conta para mim como é que é essa tua relação. Espera um pouco, não espera, é legal? Quando eu entrei na faculdade, eu entrei no noturno propositadamente. Eu trabalhei os 5 anos no Hospital Bandeirantes, fazendo odontologia. Então, eu tinha uma clínica já, eu fazia de tudo lá. Extração, restaurações, amálgama, né? Cimento silicato. Então, eu já tinha muita mão. Em comparação àquele que acabou. E como eu te falei, eu tenho o dom da mão, assim. Eu conserto coisas, eu sou modelista, eu gosto dessas coisinhas. Tem essa habilidade. Isso dá uma facilidade grande, né? E então já estava tudo encaminhado. Agora, se você me perguntar, se alguém eu acho que hoje mudou um pouco, infelizmente. Mas se alguém me perguntar se o caminho para você chegar, não vamos falar no mínimo de um doutorado, é fácil, talvez foi o período mais difícil da minha vida. Então, tem que se esforçar muito. E assim, você também sabe, e de todos os cursos que tem, alguns são bons, né? Mas você acha que sair direto da faculdade para um curso de especialização, ele é produtivo para um aluno ou ele deve esperar? Como houve uma época que era quase que obrigatório, né? Eu acho que ele tem que esperar após 6 meses, 6 anos. Eu acho que ele tem que esperar desde que ele esteja em função. Não esperar parado em casa, mas pegar a mão. Não que ele não deva ir para um curso qualquer nesse 1 ano, mas não começar um curso de especialização. Vai se acostumar a ler, vai se acostumar a discutir por quê, vai pegar um pouquinho de mão, porque hoje sai muito sem mão, mas é muito, eu tenho contato direto. Sim. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Então, depois disso, você vai poder absorver o teu curso de especialização de uma maneira muito melhor, muito mais produtiva. Hoje eles se formam muito novos, eles têm tempo na vida para crescer. A gente demorou, eu fiz 2 anos de especialização, 4 de mestrado e 4 de doutorado, só. Aproveitando a tua experiência com essa área de educação continuada, como é que você orientaria, por exemplo, para que um recém-formado escolhesse um curso? O que ele poderia analisar para escolher um curso? Visto que hoje a gente tem uma oferta muito grande. Na nossa época não existia isso, né? Mas quais seriam os predicados ou os itens a serem observados para qualificar um curso? Primeira coisa que eu olharia no curso é a entidade que promove o curso. Quem que assina? Porque eu não penduro nada na parede, eu não tenho nenhum diploma pendurado de nada. Mas para pendurar aquela foto na parede, né? Eu fiz USP, né? Não é que pela USP, mas tem outras faculdades boas também. Mas, então, a entidade que vai dar veracidade ao teu... Depois... Chancelar.
A chancela, o carimbo. chancelar o seu curso. Depois, quem é o coordenador desse curso? Né? Como é que eu vou saber disso? A história do cara. Pesquisa na internet sobre o curso, opiniões de diferentes, enfim. Procure ver se o professor é participativo, comandativo, não é? Porque se eu vou fazer um curso com o professor Laje Marques, eu quero o Laje Marques. Eu quero que ele pega na minha mão lá e fala, olha, é assim. Estar presente. Estar presente. Eu fui no curso do professor Laje Marques. Os outros professores eu não conheci lá. Não que eles não sejam bons, mas eu fui com a expectativa desse professor. Certo? E depois, a história desse curso. Quantos anos de curso, não é? Ex-alunos. Quantas turmas formadas. Ex-alunos. Né? Ex-alunos. Se for possível, contato com os mesmos. Se for possível, vá visitar o curso. Assim que eu faria. O programa? Esse programa com com certeza. O programa com certeza. Mas eu acho que os programas se equiparam um pouco. Então, para o aluno sem experiência, não vai... Às vezes tendências podem mudar um pouquinho, né? Um pouco mais de atualidade, enfim. Esses detalhes todos são fundamentais que você citou. Quando você escolheu o seu curso, você buscou isso, você já tinha essa capacidade de analisar essa necessidade na escolha de um curso? Eu fui meio que encaminhado, como eu te contei. Alguém te mandou, falou, vai lá. Já foi indicado pela disciplina há muito tempo que queria que fôssemos lá fazer pós-graduação. Tá. Essa formação que você teve, por exemplo, de mestrado e doutorado, você sugeriria também? Para um aluno que quer fazer pós, 100%. 100%. Não é que ele vai precisar fazer o mestrado. Você veja, na medicina, você faz doutorado direto. Mestrado é um curso que volta mais para ensinar um professor a ensinar. Então, se você tem essas ambições, sim. Agora, o doutorado é um curso que vai te dar um conhecimento científico, de análise de estudos, de compreensão de fatos mais profundos da tua especialidade. Então, na verdade, para nós, na nossa odontologia brasileira, o mestrado é um campo de preparo para o doutorado. Eu acho que um cara que sai de uma especialização e cai direto no doutorado de odontologia, pelo menos na nossa especialidade, não funciona. Vai faltar um vagão. Eu vejo assim. Vai ficar um vazio. Fica um vazio. Você fez uma colocação no início dizendo sobre a prática clínica, você usou o termo pegar a mão, né, de trabalhar. É muito comum, quando as pessoas começam a se envolver muito com a escola, com o ensino, alguns hoje até nem saem, né? Continuam lá, porque fizeram lá o seu TCC1, TCC2, uma iniciação científica aqui, outra ali, acabam emendando para profissionalizante, logo em seguida já alguns mestrados até exigem que você tenha já a especialização para você pegar o mestrado com uma formação do professor, e acabou não fazendo clínica. Você acha que é fundamental essa relação conhecimento e associado à prática clínica? Ou você acha possível, de repente, só ser um formador de opinião sem a prática? Essa é uma pergunta difícil, porque eu acho, sim, a priori, que o dentista tem que ter a clínica da sua especialidade. Para que cada vez ele aumente a gama de coisas que ele já viu. E que ele possa continuar aprendendo. Isso não quer dizer que o professor tenha de ir embora da faculdade. Ele pode fazer a clínica na faculdade.
né? Aliás, é um perfil de muitas escolas internacionais, né? Principalmente nas escolas internacionais, onde é o esquema deles. Mas se você for um professor ativo, que senta com o aluno, põe a mão, ajuda, você está fazendo bem. A partir de que você sentou atrás de uma mesa, então a minha opinião ficaria com, sim, eu acho muito importante a associação da principalmente no quesito profissionalizante, né? Se você faz uma especialização Sim. E pratica uma vez por semana, é diferente do que você praticar de segunda a sexta-feira, né? Agora, aquilo que você fala recebe assim, não, o professor se formou, a minha área é microbiologia, só vou viver para testar bicho de canal no laboratório. Você não precisa ter técnica nenhuma. Eu acho que se o aluno se apaixona por uma coisa, por alguma especialidade, durante o seu curso, ele tem que correr atrás. E eu acho que eu falo com meus alunos, eu falo o seguinte: no meu tempo, você tinha que se destacar. Hoje, é muito pior. E tem que tomar muito cuidado para não fugir da odontologia verídica, né? Baseadas em fatos científicos e de longa data já de uso, com resultados a médio prazo, pelo menos. Penso eu assim. Se bem que minha área de pesquisa sempre foi o diagnóstico, né? Sim. Porque me incomodava muito na endodontia o tal do gelinho. Sim. E é isso. Então, eu acho que, e com certeza, eu buscaria a formação completa. Aí, se depois você quer estar vinculado de uma maneira fixa, como realmente uma parte do seu emprego à academia, aí sim você deve buscar um pós-doutorado, uma livre docência. E, sei lá, o titular não é bem um cargo com concorrência, né? Assim, é mais interno. Eu vou te perguntar a respeito da educação continuada. Eu sei qual é a tua opinião, né? A gente já conversou sobre isso. Aliás, estivemos juntos num curso, né? Um pouquinho antes da pandemia, na Noruega, juntos, né? Fazendo o curso, né? Praticando, pondo a mão, né? Experimentando, né? Testando. A minha pergunta é: você acha interessante ou importante para as pessoas adquirirem um pouco mais de capacitação e de conhecimento, de treinamento, sair do Brasil? Por exemplo, fazer um curso fora, ou fazer um sanduíche, algo assim? Acho sim, porque não que ele vai aprender mais endodontia lá do que aqui com a gente. Talvez ele aprenda mais endodontia com a gente, mas ele vai ver outra filosofia. Não existe uma endodontia que dá certo hoje? Não, existem várias correntes que apresentam resultados há alguns anos e a gente tem que aceitar, é científico. Então vai ver outra filosofia, vai poder discutir, vai poder agregar a filosofia que ele usa, vai poder ter novas ideias, ver como funciona fora do Brasil. Eu acho muito importante. Eu acho muito importante. Agora, de novo, né, também não é fácil, você tem que estar dentro de um bom programa, que tenha, né, uma parceria com a tal universidade, você tem que estar de destaque dentro do seu programa para poder ter condições de ir, e daí para frente. Mas para quem consegue, show de bola. Fizemos e fazemos, né? Você já respondeu, você roubou minha resposta. Por que cara, como a gente... Por que cara como nós, vamos lá? Eu não te contei isso, mas logo que eu voltei, a gente voltou próximo da pandemia, né? Próximo de fechar tudo, né? E aí um dos alunos da pós perguntou para mim, eu postei algo no Instagram, no Facebook, aquela fotografia, nós todos juntos e tal, ou alguém postou, eu curti, e aí ele perguntou para mim, professor, eu vi que o senhor estava num curso lá na Noruega, o senhor ainda faz cursos? Eu falei, por quê? Ninguém me falou que, não é, que eu já sabia tudo, que não precisaria mais fazer curso nenhum, né? Porque soa estranho, né? E é sobre isso que eu queria falar para você.
Eles que têm ele uma exigiu ideia. de você? Eles têm O uma que exigiu ideia. de você? O que Exigiu exigiu de de mim você? O que exigiu de você para você se manter com esse conhecimento update? curiosidade. Curiosidade. Leitura. Tem de novo. Uma coisa nova. A melhor que antes. Porque outras especialidades. As tendências, né? Outras Hoje coisas. eu faço cirurgia oral de porte médio para grande. 4 anos estudando com o Sérgio Jaime. Estudando. Nunca parou, né? E nem pode parar. Não Nunca acaba parou e nem... nunca. E eles pedem para eu ficar dando aula de endo para eles. A gente marca aula de endo, dou aula de endo. Você entendeu? E é tudo a gente. É tudo o dentista da bengala. Não tem moleque. Tem moleque, professor. Fala um pouquinho sobre o que você poderia colocar para esse pessoal jovem, né? Como um agente de motivação, um agente de inspiração, para que eles pudessem, de alguma forma, tocar aí num caminho sem volta para fazer da profissão o seu meio de vida, que essa que é a grande verdade, né? Meio de sobrevivência. Então, eu diria o seguinte. Boa. Primeira coisa, o colega recém-formado tem que perceber se ele quer ficar mais vinculado à parte acadêmica ou ele quer ficar mais vinculado à parte clínica ou ele quer ter um meio de campo. Dá para fazer tudo isso. E de várias formas. É importante, né, que ele saiba até onde ele quer se envolver em cada uma das fases. Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele tem que começar trabalhando. Vai ver o que é odontologia. Aprenda. Tem a sensibilidade das diferentes durezas do dente, né? do vazio da trepanação. Mesmo que ele não faça endo, que ele saiba atender uma urgência. Para dar tempo para mandar para o endodontista. Então vai pegar a mão um pouco. Esse inteirinho que você vai gostando mais, ou aquilo que você já sentiu, os concursos de atualização. E comece a se acostumar a misturar a parte de aprendizado e estudo com a parte prática. Por quê? Porque de um dos dois vai sair a maior parte do seu salário, dos seus honorários. E você vai sentir aquele que você vai ter vontade de se aplicar mais. Aí sim. Aí você busca a sua especialização numa área, porque você vai aprender uma área de cada vez. Não adianta, hoje é modinha pegar 2 cursos. Eu sou contra. A não ser que o cara faça um de manhã, um à tarde, mas tem que se dedicar e não fazer mais nada. Porque tem que estudar, não dá. Tem que saber dividir as matérias, a exigência da especialização é maior que da graduação. Então veja como é, mas eu aconselho a todos. E aí começa a se encaminhar. Da especialização, pode ensinar. Mestrado. Eu não quero ensinar. Então, faça um curso. Você quer ser mestre? Profissionalizante da área. E de doutorado para cima é quem se quer ser professor. E aí, uma vez que entra, não sai nunca mais de você. E você está sempre ensinando, e para você poder ensinar, você está sempre estudando. Porque você tem que sempre saber o que saiu, o que é novo, o que é bom, o que não é bom. Então não tem jeito. E assim vai. Então, você vai decidir ao longo da sua carreira e ao longo do que você está se aplicando, qual lado que você vai querer se dedicar mais ou se você vai querer continuar mantendo uma dupla
uma vida dupla, como eu faço, né? Um pouco academia, um pouco... Eu faço hoje mais clínica que academia, estou meio envolvido agora na parte científica do CIOS, me envolvi. E aí vocês vão ver, é um mundo, não é à toa que é o maior congresso que tem no mundo, é o nosso ali, vocês vão ter agora o CIOSP, né? Convido a todos para o CIOSP. É outra maneira de se inteirar, mas não é para acreditar em tudo que você vê, né? Tá? Porque cada stand vai mostrar para você o melhor produto do mundo, mas não é bem assim. Então eu começo a perceber, chega para o seu professor, olha, eu fui no stand tal, professor, e vincule-se aos professores da sua graduação às especialidades ou às matérias do seu interesse, porque são eles o caminho para a tua pós-graduação. Então, você me perguntou no começo da entrevista por que eu vinculo com os professores. Porque o aluno que quer tem que se vincular ao professor. O professor que vai abrir e orientar as portas. A orientação de um aluno começa quando ele fala, professor, posso ser monitor da sua matéria? Então, busquem o vínculo sempre. Vocês estão vendo aí um bem mais velho, bem mais novo, estudam até hoje. Estudam. E você acha que eu sei tudo? Não sei, lógico. Por quê? Porque a lima X eu experimentei uma vez, não gostei, não usei mais. No meu consultório eu uso a que eu gosto. Entendeu? Nos cursos, a gente procura orientar aquilo para que a gente gosta junto com os benefícios para o aluno. E aí vai. Então, eu não sei tudo. Estou longe, até na minha área de especialidade e diagnóstico. E se eu ler até o dia que eu morrer, também não vou saber tudo. Então, que eles se imbuem dessa ideia e dessa certeza na vida. Acho que é isso aí. Acho que a gente conseguiu tocar uma série de pontos fundamentais, né? Você falou várias coisas, uma delas me tocou profundamente, que é entender que nós temos uma profissão que impacta o outro, né? Produz um impacto ao outro. Então, a gente, como diz o professor Mori, né? A gente tem que buscar errar o mínimo possível. Não é não errar, né? Porque certamente em alguns momentos a gente vai errar, principalmente ou no diagnóstico ou no protocolo, né? Isso vai acontecer. Mas o fato de você saber que trabalha com uma profissão que impacta o outro te coloca muito próximo dessa relação ética, né? De preservar essa integridade, de fazer com que você possa oferecer o seu melhor sempre. Eu preciso assim dizer o seguinte para vocês todos. A melhor época da minha vida foi minha pós-graduação e a minha graduação. A vida de faculdade, como coitado, é maravilhosa. Apanhando. Né? E é aí que você aprende. Apanhando. E essa época você cresce muito na sua vida. Cria amizades que duram 40 anos, 50. Aprende a respeitar as opiniões diferentes da sua. E eu, assim, estou muito feliz com a minha profissão. Não seria outra coisa, não sei fazer mais nada. Sou muito feliz com o que a minha profissão me deu e me dá. E sou muito feliz com que olhos as pessoas passaram a me olhar depois que eu me tornei o que eu me tornei dentro da minha profissão. Então, eu só tenho a agradecer, principalmente aos meus mestres, que são meus mestres até hoje, infelizmente. Mas já se foram, né, Zé? Mas tenham vontade. A profissão é linda, é apaixonante e é dinâmica. Sabe por quê? Porque a cada 6 meses sai uma coisa nova. Então, é apaixonante. Não para nunca. Queria te agradecer muito, de coração, pela tua presença, pelas tuas palavras. Sei que são motivadoras, são inspiradoras. E ela vai ficar gravada, né? De maneira que certamente muitos
de nós vamos assistir algumas vezes essa tua fala. Queria te agradecer. Obrigado mesmo, tá? Obrigado de coração. Meu prazer, Zé, imagina. Você é um prazer assim enorme, não preciso nem falar, você me conhece muito bem. E ser entrevistado por você, muito obrigado. Beijo, querido. Até. Tchau.